Bom dia, é um enorme prazer falar com vocês aqui hoje. Vamos iniciar a nossa ATPC de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa. Lembrando que essa ATPC está sendo gravada, então eu peço a gentileza que ninguém coloque para gravar novamente, senão a gravação vai ficar interrompida, ok? Depois nós iremos disponibilizar todos os materiais para vocês. Então, sejam bem-vindos, né, os professores de língua portuguesa. Contamos com a presença dos professores coordenadores, dos professores facilitadores, também dos PCNPs, né, está aí como apoio, a Juliana, os PCNPs de tecnologia, a Cassiane e o Gustavo, e o diretor do núcleo pedagógico, o Lucas, que sempre estão aí, nos apoiam sempre. Bom, vamos lá. Lembrando, gente, que vocês podem levantar a mãozinha, pedir a palavra a qualquer momento. Vou pedir também que nesse momento vocês fechem o áudio, né, para não ficar muito barulho, mas podem interromper levantando a mãozinha ou escrevendo aqui no chat. Então, vamos lá, gente? Vamos começar então. Essa é a nossa pauta 3, tá? Vou lembrar também dos materiais, então as sequências de atividades, que é o material do Aprender Sempre, que é esse material de recuperação e aprofundamento. Lembrando novamente que existem 2 materiais para não confundir, né? Então temos o Aprender Sempre volume único, que é referente lá do ano passado, mas o que nós estamos trabalhando é o Aprender Sempre volume 3. E nós temos previsão da chegada desse material ainda esse mês nas escolas e para os alunos, né? Eles serão disponibilizados impressos. Por enquanto, temos ele aí em forma digital. Então, vamos começar aqui. Então, essa é a pauta de formação 3. Então, já tivemos 3 ATPCs de formação referente à recuperação e aprendizagem. Então, eu vou começar aqui com a avaliação da ATPC passada, né, da semana passada, que nós trabalhamos lá as modalidades didáticas, lembram? Né, segundo a Kátia Brack. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz uma nuvem de palavras que vocês colocaram lá na avaliação. Essas gravações. E um dia eles vão se reunir, então é só voz. Então, aqui, ó, então, aqui é a nuvem de palavras que vocês colocaram lá na avaliação, resumindo de como foi a ATPC da semana passada, cujo tema central dentro da recuperação e aprofundamento foi as modalidades didáticas, tá? Então, colocou aqui, tem foco, trabalhou, né, a crônica, foi proveitoso, teve aprendizado, leitura, recuperação e aprofundamento, prática, compartilhar, ótima, orientações, superação, renovação, repetição, né, foco, recuperação, orientações, rotina, leitura, aprofundamento, estimulante, atividades de leitura e interpretação, didática, estímulo. Então, é produtivo. Então, de maneira geral, né, na avaliação, né, as pessoas que fizeram a avaliação acharam que ela foi aí boa, proveitosa. Ok? Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Então, essa foi a devolutiva da avaliação da ATPC da semana passada. Vamos lá.
Então, vamos para a pauta do dia de hoje. Então, veremos o resgate das transmissões de etapa, ano, série, a reflexão sobre as diferenças entre o conhecimento gramatical e conhecimento linguístico e semiótico, e análise de atividade com foco em uma das modalidades didáticas. Na transmissão, então, etapa. Essa transmissão da etapa é a formação, tá? Que nós recebemos lá da Escola de Formação, da EFAP. Que, né, todas essas orientações acerca do projeto de reforço e aprofundamento. Então, retomando o que aconteceu, né? Que vocês até viram hoje aí também na transmissão da TPC do Centro de Mídias. Então, a gente identificar as habilidades essenciais selecionadas para as sequências de atividades 2. Até as ATPCs passadas, nós focamos na sequência de atividades 1, e hoje nós vamos entrar na análise da sequência de atividade 2. Reconhecer a diversidade de gêneros abordados na sequência de atividade 2 e analisar o modo como as habilidades estão presentes nas atividades de ano sério. Então, isso foi visto na transmissão de etapa. Na transmissão de ano série. Então, conhecer a proposta da sequência de atividade 2, relacionando-as com as habilidades essencial e de suporte. Analisar algumas atividades, refletindo sobre possibilidades de ampliar o trabalho com a leitura, recorrendo às diferentes modalidades didáticas de leitura. Então, isso lá, quem estava assistindo, escolheu um ano série. Então, foi feita a retomada dessas modalidades didáticas, né, em cada ano série ali, certinho, na sequência de atividades. Daí eles já focaram na sequência de atividade 2, mas nós trabalhamos na TPC passada essas modalidades didáticas. Lembram que tinham aí as atividades permanentes, tínhamos atividades, né, focado também no eixo leitura. Então, nós fizemos uma atividade de leitura feita em voz alta pelo professor e também moderada pelo professor, que nós fizemos a leitura do texto Homem Trocado, e aí fomos fazendo as paradas estratégicas para que os participantes, né, os alunos, possam criar hipóteses sobre o que vai acontecer no texto. E aí essa estratégia, ela trabalha com 3 modalidades didáticas, segundo, né, a Kátia Bracklin, né, que é a leitura feita em voz alta pelo professor, a leitura compartilhada e a sequenciação, né, da história. Então, começo, meio e fim, o que aconteceu, enfim. Então, essas foram o que foi trabalhado, né, esse resgate das modalidades didáticas com foco no eixo leitura. E aí aqui eu faço um parênteses, né, que na TPC passada foi levantado que uma dificuldade, né, um fator dificultador é que fazer essa leitura em voz alta, que é uma modalidade que é importante para os nossos alunos, principalmente pensando em recuperação e aprofundamento, que o fator dificultador é fazer isto, né, nessa volta, o professor com máscara e o face shield realmente abafa a voz e dificulta um pouco essa leitura feita pelo professor, né, para essa entonação de voz, porque está abafado aqui. Então, uma saída, né, pensando nisso, então, uma saída é recorrer aos recursos aí digitais, né, então gravar a leitura, o professor pode, né, gravar a leitura do texto e passar para ele, aí vai depender dos equipamentos disponíveis aí em cada escola, a gente sabe que cada um tem a realidade, mas tem escolas que têm esses equipamentos, ou passar o vídeo da leitura desse conto, né, desse texto, de forma dramatizada.
Também é uma possibilidade. Se não tiver essa possibilidade, aí eu acredito que a melhor maneira seja a leitura individual mesmo, em baixa pelo aluno. E aí fazer da melhor maneira possível. Só dando esse feedback de possibilidades, né, do que tiver no momento e dependendo da realidade de cada um. Vamos lá, então, para a pauta então, da escola, é a pauta de hoje que veremos aqui nesta ATP. Vamos lá. Compreender a diferença entre análise gramatical e análise linguística e semiótica e suas implicações para o ensino e aprendizagem. Vamos analisar como o trabalho de análise linguística está presente nas aulas e planejar o uso da sequência de atividades 2 agora. Então, nós iremos entrar primeiro nessa parte mais teórica e depois vamos contextualizar na sequência de atividades 2, então. Ok? Então, vamos lá. Análise linguística e semiótica. Por que agora mudamos, né, o eixo? Porque até as ATPCs passadas, estávamos trabalhando com o eixo leitura. Agora, vamos mudar um pouquinho e vamos para o eixo análise linguística e semiótica. E vamos entender por que análise linguística barra semiótica, né? Então, esse é um referencial já da BNCC, né, da Base Comum Nacional Curricular, e do currículo paulista, no caso do ensino fundamental, que já está, né, homologado, né, já está aí vigente, e o ensino médio já está caminhando para a construção desse currículo paulista, né, para essa homologação. Mas já vamos pensando nisso e fazendo esse diálogo também com o ensino médio. Então, vamos lembrar aí, né, esses conceitos, tá, da base teórica. Primeiramente, vamos abordar aí o histórico, né? Pensando na educação, como foi trabalhado isso, porque chegar hoje, né, em 2020, com o currículo paulista, a BNCC, em análise linguística e semiótica. Pensando desde o início, como foi essa evolução. Não se preocupe, tá pequeno, mas eu vou dar zoom, tá? Vai ficar grande, vocês poderão enxergar certinho. Então, alguns pressupostos nas práticas de análise linguística ao longo dos tempos. E aí, antes da gente entrar nessa análise, vale a pena pensar, pensar na prática de análise linguística e distinguir o ensino de e prática de, tá? Na perspectiva da análise linguística. Nós até poderíamos chamar de ensino de gramática, mas não de ensino de análise linguística, porque a perspectiva da análise linguística, ela é muito mais a prática, né, de como a ação docente se dá, as ações do ensino-aprendizado, do que um objeto de ensino em si. Enquanto a gramática pode ser constituída de um corpo teórico que gera de ensino, quando nós falamos de análise linguística, estamos falando da constituição da prática pedagógica. Tá? Então, só essa distinção de prática e de objeto. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos aí uma ferramenta de aprendizagem dos modelos de escrita e oratória e de aprendizagem de leitura. Então, essa parte mais de gramática mesmo. Aí, para além desse de modelo, passou a constituir o conhecimento aqui curricular privilegiado. E aí o eixo de ensino do beletrismo. Então, aí já era o conhecimento mesmo da gramática. Depois vieram as estratégias linguísticas, conhecimento linguísticos, que serviram aí de ferramenta para ampliação de habilidades de leitura e escrita. E aí, mais recentemente, essa perspectiva de aplicação de habilidade, ela foi
crescendo, né, e aí serviu como ferramenta para a formação de leitores críticos e de produtores de texto. Então, nós temos aí acréscimos, foi agregando, né, conforme foram se modificando os tempos e os documentos. E aí vamos ver aqui, nessa timeline, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, como que essas práticas de linguagem na escola tiveram esses eixos de ensino. Então, nos eixos de ensino, como que foram aparecendo essas práticas de linguagem aí dentro, né, da escola. E aí nós temos aqui uma divisão temporal. Então, entre 1838 até 1960, mais ou menos, lembrando, né, que não é certinho, mas, né, aí mais ou menos. Então, aí a gente tinha só a tradição retórica, mais a gramática. Depois, em 1970, 1990, nós tínhamos a gramática ainda, mas já tinha os eixos aí. O eixo era gramática, mas já tinha compreensão de texto, redação e literatura. Em 1997, com os parâmetros curriculares nacionais, né, chegamos aí ao eixo dos usos. Então, nós tínhamos os usos de leitura, escuta, produção oral e escrita, e o eixo aí de reflexão sobre os usos. Então, além dos usos, nós tínhamos a reflexão sobre os usos e já poderíamos chamar de análise linguística e não só gramática, por conta dessa reflexão desses usos. Chegamos aí em 2006 com as orientações curriculares do ensino médio, e aí o eixo passou a chamar, né, essa prática de linguagem, produção e recepção de texto, o eixo passou a chamar análise dos fatores de variabilidade das e nas práticas de linguagem. E em 2018, com a Base Nacional Comum Curricular, nós temos eixos leitura, escuta, produção de textos orais, escritos e multissemióticos. E aí o eixo, então, passou a chamar análise linguística e semiótica, que é o que nós temos aqui mais atual, né? Essa base, esse documento curricular, para seguirmos. Então, só para a gente entender um pouco como foi feita essa evolução e a necessidade dessa evolução de perspectiva de análise linguísticas, que é preciso por conta da contemporaneidade, né? Por essa mudança social, por essa mudança de gerações, também há necessidade de uma mudança nesse olhar e nessas práticas, tá? De análises linguísticas. Nós vamos contextualizá-las mais, né? Vamos só relembrar essa teoria. Lembrando que lá na formação da EFAP, eles abordaram aí o círculo de Bakhtin para falar dessa análise linguística e semiótica. Aqui eu estou baseada no nosso currículo na BNCC e nos históricos, tá? Mas está tudo lá na teoria de Bakhtin, para que fique algo mais leve, né? E aí, como estamos falando de profissionais também de língua portuguesa, vamos relembrando aí esses conceitos. E claro, as práticas de análise linguística e semiótica é algo novo, é algo aqui da contemporaneidade, não é as teorias, né? Ela vai além das teorias que aprendemos lá na nossa formação inicial. Então, vamos conceituar aí, né, o que é essa análise linguística. Então, nós temos aqui a autora, a Márcia Mendonça, 2006, e ela coloca aqui, como aqui, né? Deixa eu colocar aqui, porque tá, né? Análise linguística. Então, qual que é o conceito, né? Então, parte das práticas de letramento escolar, consistindo numa reflexão explícita e sistemática da constituição e o funcionamento da linguagem nas dimensões
sistêmica ou gramatical, textual, discursiva e também normativa, com o objeto de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escuta, de produção de textos orais e escritos e de análise e sistematização dos fenômenos linguísticos. Então, a análise linguística e a semiótica, né, é esse o conceito aí desse funcionamento nesses âmbitos da linguagem, né, nas dimensões das linguagens. Aí eu só vou pedir aqui, se tiver alguma coisa no chat, aí você avisa por gentileza, tá, Ju? Se tiver alguma pergunta, você pode me interromper, por favor. Tá bom, por enquanto não temos nada. Ok, então. Então, vamos lá. E semiótica, o que seria? Vamos lembrar o que é semiótica. Deixa eu colocar para cá. Então, a semiótica é o estudo da construção de significado, o estudo do processo de signos, semiose e do significado de comunicação. Então, a semiótica vem para agregar esses novos significados dentro da comunicação. E aí nós temos, né, porque aí contextualizando para nós professores de língua portuguesa, por que existe aí a semiótica? Por conta dos textos multissemióticos. E aí eu coloquei para vocês o que são esses textos multissemióticos, então. Vou colocar aqui. Então, o que são textos multissemióticos? Uma sociedade do conhecimento em que há uma multiplicidade de informação disponíveis aos leitores, os textos multissemióticos permitem representar imageticamente uma informação, de modo que esse leitor tenha, além do texto verbal, recursos visuais que o auxiliarão na leitura e compreensão do conteúdo em questão. Então, por conta dessa demanda dos textos multimodais, dos textos multissemióticos, houve essa necessidade de acrescentar na análise linguística também, né, a semiótica, nesse sentido desses textos. Vamos lembrar o que são esses textos multissemióticos, né? Então, quem dá um exemplo? Um vídeo é um texto multissemiótico, um podcast é um vídeo multissemiótico, principalmente essas mídias digitais, né? Um blog, texto semiótico e assim por diante. Então, vai além do verbal, tá? Eu posso dizer também que uma tirinha é um texto multissemiótico, posso também, porque também as imagens, né, elas fazem parte, o aluno tem que relacionar, para ler uma tirinha, o aluno tem que relacionar o verbal com o não verbal ali. Então, havendo essa necessidade, a prática dessa análise linguística dentro da comunicação também tem que ter a semiótica, no caso. E aí nós temos aqui um esquema, então, para explicar esta junção. Então, para a prática de análise linguística, foram pautadas algumas teorias. Então, teorias gramaticais, sim, essas teorias, elas entram também, né, na prática de análise linguística, mas não só as teorias, mas se junta ali, se funde com as teorias do texto e as teorias do discurso. Então, para a prática da análise linguística. E a semiótica, ela entra aí com teorias do audiovisual, da música, do designer. Então, no currículo paulista, né, e na BNCC, então traz para nós remix, traz edição. Então, ele vai fazer um texto, ele vai editar, ele traz curadoria, traz aí discurso de ódio, porque está no suporte digital, por exemplo. Então, é nesse sentido que entra aí a semiótica dentro da prática da análise linguística. Prática, então, por quê? Porque se trata da comunicação, né, do significado. Então, é esse, resumidamente, aí para vocês. Lembrando também que está
nas referências toda essa parte de prática de análise linguística e semiótica, né? Eu deixei ali para vocês que é um vídeo da própria professora doutora da Unicamp, que é a Márcia Mendonça, tá? Quem quiser depois assistir o vídeo completo, ela vai falar bem sobre isso na perspectiva da BNCC. E aí nós voltamos aqui, então, que a própria, né, é essa daqui, a autora, né, a Márcia Mendonça. Então, lembra que ela deu para nós aí a definição do que é análise linguística, lá em 2006? E aí ela fez aí uma redefinição, acrescentando, para acrescentar a semiótica, tá? O link é esse daqui, tá, do vídeo. Ele vai estar disponível para vocês. Então, a própria autora, né, a Mendonça, ela fez, então, ressignificou, né, reescreveu aquela definição de análise linguística. Então, ela acrescentou aqui essas partes que estão em preto. Então, ela acrescentou, né, análise linguística / semiótica. Então, parte das práticas de letramento escolar, consistindo numa reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e o funcionamento das linguagens, então não é mais da linguagem, mas sim linguagens, nas dimensões sistêmica ou gramatical, textual, discursiva e também normativa, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades, não só de leitura e escuta, mas de compreensão e produção de textos orais escritos, e acrescentou e multimodais, aqui nos multimodais a gente entra também nos multissemióticos, e de análise e sistematização dos fenômenos, não só linguísticos, né, tiro linguístico, mas das linguagens, que incidem na produção de sentidos. Então aí ficou completo, atualizou então essa definição de análise linguística e acrescentou a semiótica, né? Achei bem interessante essa parte. Claro, vai ter ainda sistematização, toda aquela parte gramatical, vai tirar isso, né? Só porque agora a gente tem prática de análise linguística. Não, ela está inserida ali, mas de forma contextualizada e ali né, com foco na comunicação. E não só em uma linguagem, mas em múltiplas linguagens. Então, é isso aqui, essa parte aí mais teórica para lembrarmos, né, deste eixo. E como está, né, escrito aí, como que apresenta essa parte de análise linguística semiótica no currículo paulista, na BNCC. Então, ela traz o seguinte aqui para nós, ó. Deixa eu colocar aqui bem. Então, lá no currículo paulista, na BNCC, a gente tem aí o eixo da análise linguística, que envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos, das materialidades dos textos responsáveis por seus efeitos de sentido. Tá? Então, ela engloba, né, tudo isso e aí os efeitos de sentido. Onde aí? Então, nós temos, né, esses efeitos de sentido, essas análises, procedimentos e estratégias. Lá na composição do texto, pela situação de produção, pelos efeitos, estilos adotados nos diferentes textos, quais são esse forte impacto nos efeitos de sentido, a linguagem verbal, oral e escrita, né? Então, entra nas formas de composição, na coesão, coerência, na organização da progressão temática dos textos e lá nos textos orais, os elementos da própria fala, né? Ritmo, o paro, né? A entonação. Entre os elementos paralinguísticos e cinésicos, lembra que nós trabalhamos, né, uma habilidade que apareceu, os elementos paralinguísticos e cinésicos, lá no texto da Maria Angula, lembram? Que também está ligado
a essa entonação, ao ritmo de leitura e a leitura em voz alta, né? O corpo, qual é a minha postura. Os diferentes estilos, a escolha de lexo, as variedades linguísticas, os mecanismos sintáticos e morfológicos e a situação de produção, forma e estilo. Então, engloba tudo, né? Não só o formato, mas também esse meio de comunicação e que efeito, né, isso traz. E aí nós temos aqui também da Márcia Mendonça. Então, o que mudou, né? Quais são aí as formas de composição dos textos? Então, continua nos textos escritos, né? Nessa perspectiva da prática de análise linguística e semiótica. Nós temos coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciada pela organização típica, né? Forma de composição do gênero. Nos textos orais, o ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, paralinguísticos e cinésico, postura, expressão facial, gestualidade. E aí que entra a parte, né, nova aí, né, a parte que não é tão trivial para nós, que é essa parte de visuais estáticos. Então, plano, ângulo, lado, figura, fundo, profundidade, foco, cor e intensidade, e os visuais dinâmicos e performances, né? Musicais, inclusive. Então, características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e inferência, etc., tais como ritmo, andamento, melodia, harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, que é na música, tá? Esse termo aqui. E a gente tem habilidades que tratam disso. Então, essas, né, principalmente esses dois itens, né? Então, os visuais estáticos e os visuais dinâmicos e performance, é o que tratam principalmente os textos aí multissemióticos. Então, quando eu vejo um vídeo, né, tem um plano, tem um ângulo, tem um fundo, né, nós falamos de música, então efeitos sonoros, ou a própria análise de música, nós vemos tudo isso, né, que ritmo, o que ele quis dizer, se está mais lento ou não, essa comparação também entre uma coisa e outra. Esses entram nesses textos mais multimodais, no caso. E temos aí, né, o aluno tem que editar, remixar e etc. Fala muito dessa parte de design. Vamos lá, então essa é a parte, né, mais teórica da análise linguística e semiótica. Alguma dúvida? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, podem me interromper. E aí, dentro disso, nós entramos com os gêneros, tá? E aí também vou falar brevemente sobre os gêneros. E dos textos em si, já que o texto é a parte principal, né, de língua portuguesa, né? Eu falo que os professores de língua portuguesa adoram o texto porque ele é o nosso centro, né? Nós fazemos tudo através dali do texto, é a parte principal. E o que é a BNCC, o currículo paulista, na perspectiva de prática de análise linguística e semiótica, vai tratar aí do texto. Nós temos que relembrar só um pouquinho desses, dos gêneros e essa parte do texto. Então, eu vou começar aqui pelos tipos textuais. Então, nós temos aí os tipos textuais. Então, eles estão relacionados ao modo como o texto é organizado, com o seu processo de construção teórica. Tem número limitado de categorias, então narração, argumentação, exposição, descrição, enjunção, entre outros. Então, vou dar um exemplo, se nós fôssemos trabalhar ali na nossa prática, né, trabalhando ali o texto, apenas abrangente, apenas focando nos tipos textuais. Então, nós temos ali a história, o conto Chapeuzinho Vermelho, né? Então,
eu vou trabalhar ali com os meus alunos apenas focando nos tipos textuais. Então, eu já falo, olha, quais são... Então, eu vou trabalhar com o tipo textual narrativa, certo? Narração. Então, eu já coloco o conceito do meu aluno. Olha, narração é isso, isso, isso. A narração, ele vai contar, eu vou falar aqui grosseiramente, tá? Vai contar uma história. Quais são os elementos da narrativa? Então, nos elementos da narrativa, nós temos os personagens, nós temos o enredo, nós temos o tempo, nós temos o espaço, enfim, já dou para os alunos os elementos da narrativa. E agora, né, dentro do conto Chapeuzinho Vermelho, faço a leitura do conto, e aí eu peço para os alunos, olha, quais são os personagens, os protagonistas, né, da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Quais são os personagens principais? Eu tenho a Chapeuzinho Vermelho, tenho o Lobo Mau, tenho a vovozinha, tenho o lenhador. E onde que se passa essa história, né? Qual que é o lugar dessa história, o espaço? É numa floresta, por exemplo. E aí eu fico apenas nesse âmbito mais sistematizado. Então eu uso o texto apenas para eles definirem aí e localizarem os elementos da narrativa. Isso é o foco apenas dos tipos textuais, certo? De uma forma mais tradicional. Depois veio os gêneros textuais, que os gêneros textuais, eles vieram e aí ele está no nosso currículo já, o currículo antigo, o preto e branco, que é o que está vigente ainda, no ensino médio já começou a tratar dos gêneros textuais, que é os autores teóricos, que é o Dawes, que era também, o Dawes, ele era ali do círculo de Bakhtin, tá? E aí nós temos aqui gêneros textuais. Então, o que são? São os textos materializados, seguem padrões sociocomunicativos característicos definidos de acordo com sua função, objetivo e estilo. Exemplos: bilhete, reportagem, conto, certo? Então, aí eu já estou falando não só dos tipos textuais, mas eu vou falar de gênero. Então, os tipos textuais, eles vão entrar aí no gênero, e eu vou usar os gêneros para contextualizar esses tipos textuais. Então, vamos lá, o mesmo exemplo. Então, eu tenho o conto da Chapeuzinho Vermelho, e aí eu falo que é um gênero textual, conto de fadas, por exemplo, né? Então, olha, hoje nós vamos trabalhar com o conto Chapeuzinho Vermelho. Vocês já ouviram falar desse conto? Alguém já leu esse conto? Né? E já vai com aquela parte toda de conhecimentos prévios, perguntando para os alunos. Depois eu faço a leitura deste conto, e aí eu escolho uma estratégia de leitura melhor. Eu posso ser o professor leitura em voz alta, entro nas modalidades organizativas, leio esse conto, né? Então, onde nós podemos achar esse conto, né? Estou falando desse gênero textual narrativo. Tem livros, eu falo do suporte desse conto. Posso ver em livros, posso ver em vídeos, né? Já li. Então, eu apresento um exemplo de gênero textual, no caso aqui, narrativo, considerando, né, historicamente aí consagrado, apresento para os alunos, aí eu faço um entendimento desse texto, olha o que aconteceu, qual que é o começo, Chapeuzinho Vermelho estava assim, faço uma retomada, e aí sim, né, eu entro nos tipos textuais, olha, uma narrativa, conta uma história, e aí sim eu entro, depois que eu expliquei, depois que eu li, entro sim, né, nessa separação dos elementos da narrativa, depois que ele leu e entendeu o texto. Então aí eu posso, qual é o protagonista, qual é o antagonista, quais são os personagens aí secundários, né, o espaço que aconteceu a história. Mas de uma forma, trabalho os tipos textuais com os elementos da narrativa, mas de uma forma mais contextualizada dentro dos gêneros textuais, que vai trabalhar aí as suas características de cada gênero, seu formato, né? Mas aí já entra
na parte sociocomunicativa, tá? Também. E aí temos, além disso, né, dos gêneros, tipos textuais, temos aí o gênero do discurso. O gênero do discurso, ele entra bem forte, né? Ele está bem claro agora com a Base Nacional Comum. O gênero do discurso ele está muito presente. E a contemporaneidade, né? O momento que estamos vivendo agora com os nossos alunos, né? Não só por conta da pandemia, mas antes dessa forma digital, ele entra aqui o gênero do discurso. E o que é esse gênero do discurso, então? Estão mais para uma esfera da atividade humana do que para um princípio de classificação. E aí nós temos os campos de atuação: jornalístico, midiático, artístico, literário, práticas de estudo e pesquisa e atuação na vida pública, que é o que traz o currículo paulista. Então, vai além, né, ali da parte de funcionamento, né, de funcionamento, de forma. Então, eu vou dar um exemplo, continuando com a Chapeuzinho Vermelho. Então, depois de ter lido, depois de ter feito toda a parte do gênero textual, aí vem você vai amplificar. Então, que discurso que tem esse texto? O que ele quer me dizer? Qual é a ideia que esse texto quer passar? Então, nós temos aqui, olha, né? Por que a Chapeuzinho ela teve algumas consequências aí com o lobo? Porque ela desobedeceu a mãe dela falou para ela ir no caminho, ela foi pelo outro. Isso teve consequências? Teve, né? Aí, o que esse lobo mau, qual que é o discurso desse lobo mau? Ele queria enganar, né? E aí a gente tem todo o papel da escola. O que esse conto, Chapeuzinho Vermelho, ele quer me dizer, o que ele passa, né? Qual que aí é a moral dessa história? E dependendo aí, contextualizando com o momento, com a habilidade na sua turma, analisando esse tipo de discurso, né? Qual que é a ideia que esse conto quis passar. Então, percebam que tem essa progressão. Então, eu tenho os tipos textuais, eu tenho os gêneros textuais e eu tenho o gênero do discurso. Então, eu trabalho com tudo isso, mas de uma forma contextualizada, tá? É isso que a prática de análise linguística e semiótica quer passar na prática e na ação pedagógica. E aí nós temos como referencial a Roxane Roxo, que ela vai falar sobre esse gênero do discurso. Então ela fala assim, o tema, que aí ela tá relacionada ao tema desse texto, que é o discurso desse texto, é mais que meramente conteúdo, assunto ou tópico principal de um texto ou conteúdo temático. O tema é conteúdo enfocado com base em uma apreciação de valor, na avaliação, no acento valorativo que o locutor, falante ou autor lhe dá. É o elemento mais importante do texto ou enunciado. Um texto é todo constituído, composto e estilizado para fazer ecoar um tema irrepetível em outras circunstâncias. O tema é o sentido de um dado texto-discurso tomado como um todo, único e irrepetível, justamente porque se encontra viabilizado para apreciação de valor do locutor no momento de sua produção. É pelo tema que a ideologia circula. Seria muito interessante para o desenvolvimento dos letramentos que a escola tratasse dos textos orais, escritos e multimodais em compreensão e produção como exemplares de gêneros discursivos, dando prioridade máxima aos temas que fazem ecoar por meio de seus processos estilísticos e de sua composição, ao invés de tratá-los como faz os gêneros textuais, enfocando a análise de sua forma e de seu estilo por si mesmos. Então é isso que ela fala da importância do gênero do discurso, né? E não ficar só nos gêneros textuais. Lembrando, claro, reforçando, né? Não é porque nós vamos trabalhar o gênero do discurso, mas não vamos deixar de trabalhar
com gêneros textuais, nem com os textuais, mas é a forma e a maneira que eles vão ser trabalhados, tá? É essa intencionalidade, né? Não é acabar com tudo, não vou trabalhar mais gramática, não vou trabalhar mais... Não. Você vai fazer sistematizações, vai trabalhar todo o formato e o funcionamento dos gêneros, mas vai também amplificar com o gênero do discurso. Sempre um acréscimo e não, né, acabar com o outro, assim, né? Nesse sentido, tá? E essa parte aqui, então, foi dos gêneros textuais. Agora vamos lá para a prática, certo? Lembrando aqui, nesse material, eu dividi aqui ensino fundamental e ensino médio. Agora nós vamos ver, então, a situação nas sequências de atividades 2, então, lá do Caderno Aprender Sempre, do volume 3, que trabalhamos com a situação 1, agora vamos para a 2. A minha proposta aqui, né, não vai dar tempo de a gente ver todos, né, as sequências de atividades, enfim. Então, a proposta para a gente fazer nesse momento é analisar uma sequência de atividades, sequência de atividade 2 do 6º ano e a sequência de atividade 2 do ensino médio da 1ª série. E aí nós vamos fazer, a proposta é fazer um comparativo de como essa análise linguística e semiótica se dá entre um e outro, tá? E aí também nós vamos abordar as habilidades essenciais, então, das sequências de atividades 2, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, peraí, deixa eu ficar aqui, mas cuidado, gente, tá dando tontura, né? Ficar indo e voltando. Olha, nós temos então a sequência, a habilidade essencial, então aqui é do 6º ano, a habilidade essencial da sequência de atividade 2. Então aqui nós temos ensino fundamental, ela é agrupada do 6º ao 9º ano, aqui de língua portuguesa, a habilidade 55, que é reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Então, vejam bem, o verbo de ação, reconhecer, aí pode ser em diferentes gêneros. O que eu tenho que reconhecer? As variedades da língua falada, certo? E não escrita, aqui vai focar na falada. Além de reconhecer as variedades da língua falada, reconhecer o conceito de norma padrão e reconhecer o preconceito linguístico. Então, nós temos aqui vários elementos para trabalhar com os alunos. Lembra que a gente já trabalhou essa habilidade lá na TPC de linguagem? Eu foquei nessa habilidade aqui essencial, que ela foi uma habilidade essencial aí do 2º bimestre, ela aparece em vários bimestres e do 3º bimestre, desculpe, e vários bimestres ela aparece em vários anos, tá? Porque ela aqui vai, né, ela é agrupada do 6º ao 9º ano, e nós trabalhamos. Importante lembrar desse conceito aqui de norma padrão, né? Hoje, segundo aí a BNCC, o Currículo Paulista, então, o que seria a norma padrão? A norma ideal de se trabalhar, a forma não que a gente chamava de norma culta, nem de vulgar, né? Mas trabalhar o que é padrão, que a comunicação todos vão entender. Então, eu não preciso falar de uma forma super rebuscada, né? Não preciso, eu estou na norma padrão, falar normalmente com os usos adequados, e também não posso falar ali com muitas gírias ou com muitas variedades de lugar, por exemplo. Né? Então, eu não estarei na norma padrão. Então, eu estou fora ou dentro da norma padrão. Então, esse é o conceito aqui, mais ou menos falando, só para a gente lembrar. Então, essa é a habilidade essencial. Aí, nós vamos aqui para o material, tá? Lembrando que, se alguém ainda não tem acesso ou dificuldade a esses cadernos que ainda estão de forma digital, entre em contato com a gente, com o PC, tá? Para
ter esse material em mãos, ok? Então, aqui eu vou colocando o zoom. Então, nós temos aqui, ó, a aula 1, a língua, várias linguagens, tá? Nós temos o objetivo aqui da aula. Então, refletir sobre a necessidade de adequação linguística aos conceitos do uso da língua e sensibilizar os estudantes quanto ao uso consciente da língua. Aí nós temos o que é bem importante, é o que nós vamos focar aqui nessa análise da sequência de atividade, é esse suporte aqui, essas orientações para o professor, né, que está formato aqui, ó, vou afastar, só para a gente perceber bem, né? Eu sei que vocês já viram isso, mas só para reforçar, essa parte aqui que fica menor, ela é a parte que o aluno visualiza, e toda essa parte aqui, né, que está aqui em azul, nessa cor diferenciada, é a parte das instruções, né, das orientações para os professores. E aí a ideia aqui é a gente analisar um pouco como que traz essas orientações, como são feitas essas perguntas pertinentes para o aprendizado, com foco nessa habilidade essencial e trabalhando a prática da análise linguística e semiótica, tá? Como que isso vem dentro desse material? Então, ele começa aqui, né? Organização da turma, aí em grupos para leitura e discussão sobre o texto, sempre respeitando os protocolos de segurança, né? Estipulados pelas autoridades de saúde. Isso aqui a gente já até discutiu na TPC passada, né? Vamos ver como vai se dar essa volta, qual que é esse contexto. Então, de repente, trabalhar em grupos não será uma boa ideia. Então, nós temos que fazer essas adequações. Por isso que temos que, né, ver esse material antes e essa, né, oportunidade de formação, para pensarmos em tudo isso, né? Plano A e plano B, né? Se quando voltar, se estiver tudo bem, eu faço o grupo, quais são esses grupos produtivos, etc. e tal, ou não, vou trabalhar individualmente. E a gente sabe que dependendo da turma, cada turma é uma turma, é legal trabalhar em grupo, às vezes ainda os alunos não estão com essa maturidade para trabalhar em grupo e começa, né? Enfim, essas estratégias devem ser pensadas, né, dependendo do seu contexto. Então, iniciando. Professor, a finalidade desta aula é levar os estudantes a conhecerem e refletirem sobre os diferentes textos com diferentes elementos, a fim de que percebam a necessidade da adequação linguística ao contexto. Para isso, trabalharemos com o gênero textual tirinhas, de humor, os quais apresentam linguagem verbal e não verbal, de modo que os estudantes reflitam sobre os recursos linguísticos empregados, observando suas características e reconhecendo, sobretudo, o modo da linguagem empregado nos textos para o alcance dos efeitos de sentidos pretendidos. Então, aqui já vai dar, né, o gênero que vai ser trabalhado. Então, vai ser trabalhado tirinha de humor, e já para ele entender essa tirinha, entender quais são essas linguagens empregadas, ele, né, tem que fazer esse exercício de estabelecer essa relação com a linguagem verbal e não verbal. Então, desenvolvimento, certo? Professor, sugerimos uma conversa com os estudantes para diagnosticar os conhecimentos prévios que eles já possuem sobre as diferentes formas de utilização da língua portuguesa. É importante explicar que a nossa língua, assim como outras, possui diferentes maneiras de ser utilizada, dependendo das condições de utilização, ou seja, do contexto de uso, com quem se fala, quando se fala, por que se fala. Assim, sugerimos o trabalho com diferentes, para que observem que eles possuem intencionalidades, que possuem públicos-alvos diferentes, que trazem marcas linguísticas conforme a época em que foram escritos. Continuação. Aí aqui, nesse sentido, sugerimos a organização de um varal de textos de gêneros textuais diferentes com linguagens diferentes. Para isso,
Para tanto, sugerimos o acesso ao site indicado aqui, a fim de que seja organizado este varal. Aí só um parênteses, gente, não tem esse acesso aqui, tá? Infelizmente, não está aqui esse acesso, então tem que pegar outros, enfim. Continuando. Assim, sugerimos que inicie a aula pedindo aos estudantes que se dirijam ao varal e leiam livremente os textos distribuídos. Você também pode pedir que escolham um dos textos e retornem aos seus lugares. Após a leitura atenta dos textos, peça aos estudantes que observem o máximo de detalhes possível em relação à linguagem empregada no texto, se ela difere da que ele está habituado a usar. Eles podem registrar essas observações para utilizá-los no momento da socialização. Quando fizerem isso, sugerimos que abram espaço para discussão a partir de questionamentos como: o que vocês observaram nos textos em relação ao modo como o autor faz uso da língua portuguesa? É diferente do modo como vocês falam ou escrevem? Que tipo de observações fizeram em relação ao lexo, ao sentido das palavras, à forma como estão escritas? Você, professor, poderá mediar a discussão observando se, porventura, há estudantes na turma com dificuldade para reconhecer o modo da utilização da língua, a fim que você faça as intervenções devidas e nenhum estudante fique para trás. Certo? Só voltar aqui. Aí que vem a importância de ler, né, de fazer a leitura dessas sugestões, né, dessas orientações para o professor, porque ainda não começou aqui com essas tirinhas, tá? Então a gente tem uma introdução ainda que não está aqui, porque aqui ele já vai direto, ó, leia os textos a seguir e depois responda as atividades. Que são essas tirinhas. Vamos só colocar aqui. Deixa eu voltar aqui que ele vai. Aqui a segunda tirinha. Eu venho para cá, tá? Só para fazer um parênteses para explicar para vocês. Opa. Tem que voltar aqui. Ele vem. Ó, agora, retornando aos seus lugares, farão as atividades deste caderno. Então, qual é o gênero textual dos textos lidos? Que características esses textos têm em comum em sua constituição? E, geralmente, que tipo de suporte esse texto é publicado e para quem se destina esses textos? Qual a função das imagens neste gênero textual? Que, no caso, é a tirinha. Só que aí tem que fazer a adequação, porque nós só temos as tirinhas. E aí, se você achar necessário, você então pode selecionar textos com variados, não só tirinhas, e outros textos, e que apresentem discrepâncias de linguagem, né, de tipos de linguagem, ou você pode trabalhar já apenas com as tirinhas, tá? Aí vai ficar dependendo da sua turma, né? Se você acha necessário fazer essa introdução com outros tipos textuais, ou já direto com essas tirinhas aqui. E você pode também escolher outros tipos de tirinhas, ok? Vai aí do tipo de material que você tem, né? Do tipo dos alunos, né? Se eles têm muita dificuldade ou não. Então, vai depender dos seus alunos aí, né? Do que eles gostam, de repente. Porque a gente também tem um problema nesses materiais, né? Disponibilizados aí pela Secretaria de Educação, dos direitos autorais, né? Então, nem sempre nós temos os direitos autorais para colocar nesses materiais. Então,
Mas como professor na sala de aula, vocês podem utilizar uma tirinha do Chico Bento, por exemplo, né? Já dá uma discrepância maior aí dessa variedade de linguagem. Então, nós temos aqui essa tirinha. Alguns programadores são evolucionistas. Começo com um protótipo simples, depois eu vou adicionando recurso, testando e refatorando. Aí na segunda tirinha, né, já vem alguns gerentes são criacionistas, aí vem o gerente dele, né? Quero esse sistema pronto e quero agora. Então, né, você vai analisar aí com os alunos esse tipo de tirinha. Aí a gente está falando aqui em sexto ano, né? Então, de repente, se essa tirinha não for adequada para eles, de repente vocês podem começar com tirinhas mais da esfera deles, né? Mais personagens mais conhecidos por eles, por exemplo, vai fazer um pouco mais de sentido para eles, né? Dependendo aí da sua turma, claro. E aí vocês fiquem à vontade. Mas o que a gente quer com isso, né? E aí depois ele tem as outras tirinhas, que aqui também é de um personagem, que é um personagem de herói aqui, que é o Grilo. Então é o Homem Grilo, como super-heróis brasileiros sobrevivem. E aí o super-herói, né, que é brasileiro, o Homem Grilo, estava aí vendendo água mineral, cerveja, Coca-Cola, pili salgadinho, tudo R$1. Aí está aparecendo que é um metrô ou um ônibus. E aqui também a gente tem a outra tirinha. Então, aí eles vão comparar essas linguagens. Então, o que a gente percebe aqui na perspectiva da prática de linguagem, na prática de análise linguística e semiótica, né? Então, são essas perguntas. Então, apresentou o texto, eles escolheram o texto, eles compararam o texto, fizeram essa interpretação, né, essa leitura, fizeram essa interpretação, e aí, né, nós temos aqui, né, as perguntas que vão ajudar. Então, qual o gênero textual dos textos lidos aí? Então, se refere à tirinha, e aí eu vou dar um contexto do que essa tirinha representa, né? Contextualizar aí o formato do gênero textual. Então, que características esses textos têm em comum, né, em sua constituição? Então, espero que os estudantes identifiquem os textos apresentam, a sua constituição, imagens. Então, tem linguagem verbal e não verbal, e trechos escritos. Então, qual que é essa relação? E a gente sabe que a interpretação dessas tirinhas, eu ver sentido e principalmente inferir humor em tirinhas é bem complicado com os alunos, né? Então precisa todo desse movimento. Quais são as expressões, né, dessa figura, o que ele representa, e tirinha é curta, então toda essa perspectiva para ajudá-los a interpretar, né, e entender essas tirinhas. Geralmente, que tipo de suporte o texto está publicado? Então, tem jornais, tem revistas, e aí a gente vai além de jornais e revistas, nós vamos aí para a internet, para blogs, enfim, né? Nessa parte daí muito semiótica. E para que se destinam esses textos, né? Então, as tirinhas de humor são destinadas às crianças, adolescentes, adultos, né? Na verdade, para qualquer pessoa. A gente não tem um público-alvo super definido para tirinhas, né? E qual a função das imagens nesse textual? Então, espera-se que os estudantes respondam que nesse gênero textual as imagens completam o texto verbal e vice-versa. O leitor precisa de 2 elementos para entender a mensagem. Então, vejam que aqui eu trabalho bem com essa função de ele ter essa relação entre o texto verbal e não verbal para que eu entenda esse texto, certo? Então, a gente tem essa análise linguística de forma aí mais contextualizada. Então, eu já não vou direto
para variação linguística ou preconceito linguístico, né? Eu faço toda essa introdução. E aí sim, na aula 2, né, aí aqui continua e vai fazer aí toda essa análise de interpretação, tá? E aí sim, depois que eu faço toda essa interpretação das tirinhas, faço toda essa análise, eu ensino a respeito do gênero no sentido dele estabelecer relação entre o texto e o não verbal, aí a imagem, aí sim eu entro da parte das variações linguísticas, de que maneira ele fala, né, de que linguagem ele está se utilizando ali na maneira mais contextualizada e entrando na habilidade, que são as variedades linguísticas. Então vejam esse movimento, daí eu não vou ver, a gente não vai ler aqui todo o texto, não se preocupem, né? Todas as atividades, que não daria tempo aqui. E aí na aula 2, ó, linguagem verbal e não verbal e os recursos linguísticos. Então ele vai entrando aqui nessa sequência de atividade 2, aos poucos, para até chegar nas variedades linguísticas. E aí ele vai trabalhar todas as variedades linguísticas, né? Então as variedades de lugar, enfim, todas elas, tá? Mas de forma gradual. Então, primeiro eu faço a introdução, eu coloco isso como que é a prática, eu faço todo o entendimento, depois eu vou para o discurso, né? O que cada tirinha está querendo me dizer, e aí sim eu entro na parte de variação linguística, né? Que é ali reconhecer norma padrão, variação linguística, que está lá na habilidade. Então, deu para entender como que se infere a prática de análise linguística e semiótica aqui, no 6º ano? Acho que sim, né? Então, é essa a ideia. E aí, nós podemos... Aqui eu vou agora... Deixa eu passar aqui. Que eu vou agora para o ensino médio. Que nós temos... Aí, eu coloquei de cada ano, tá? Aqui. Nós vamos agora aqui para o ensino médio. Para a primeira série, tá? Fazer aqui algumas comparações. A habilidade aí do ensino médio. Nós não temos o número da habilidade aqui. Por quê? Porque o ensino médio, a BNCC, né, a Base Nacional Comum, e o currículo paulista ainda não está vigente, está em construção, vai sair logo logo, mas ainda não está vigente. Então, o currículo vigente é o currículo oficial do Estado de São Paulo, que é aquele branco e preto, ok? E, claro, nós percebemos algumas mudanças curriculares, né, com o advindo da BNCC. Então, aqui ainda está nesse formato mais antigo de habilidade. Então, nós percebemos aqui, ó, analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas estudadas no bimestre, verbo, adjetivo e substantivo. Então, às vezes a gente acha estranho, né, ler uma habilidade como essa, tá, estudadas no bimestre, mas, né, que bimestre? Então, pressupõe-se, né, que é esse. Mas, enfim, por quê? Porque ainda está num formato mais antigo. E nós acostumados, né? Começamos a nos acostumar e já entendemos um pouco melhor esse novo formato de habilidades que é mais completo. Mas, enfim, o verbo de ação aqui é analisar o quê? Os efeitos semânticos expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas. E quais são elas? Então, eu tenho aqui o verbo, o adjetivo e o substantivo. Lembrando que quando nós temos uma habilidade, nós não podemos tirar nenhuma parte dessa habilidade, porque ela é construída como um todo, tá? Então, para eu desenvolver esta habilidade aqui, esses efeitos semânticos produzidos pelos usos das diferentes classes morfológicas, quais são? São o verbo, o adjetivo e o substantivo, tá? Tem outros, mas é esses daqui que eu tenho que focar. E aí, dentro lá, então, do nosso material, ele começa aqui, então, com relembrando. Então, vai relembrar o quê? Aí os substantivos, verbos e os adjetivos.
Aqui ele fala toda da organização, então, professor, para que os estudantes possam identificar, analisar e compreender os textos. Vou vir para cá, opa. De uso dos recursos linguísticos morfológicos utilizados na construção textual, eles deverão ser informados no início de cada aula sobre os objetivos das atividades. Não se deve iniciar nenhuma atividade em que os estudantes sejam orientados e motivados a ela. Isto é, atribuir sentido a essa prática. Assim, eles serão levados a desenvolver a habilidade de leitura, estabelecendo uma relação entre o texto e os aspectos práticos da língua. O objetivo geral é propiciar ao estudante, oportunidades de articular recursos linguísticos morfológicos com a leitura e escrita, a fim de que ele amplie sua competência linguística como falante do idioma. Acredita-se que, desta forma, eles demonstrarão ser capazes de, no uso da linguagem, reconhecer informações, elaborar hipóteses, inferir e relacionar os diversos recursos linguísticos morfológicos. Dialogue com os estudantes, informando-os que lerão alguns textos, tais como poemas, notícias, letras de músicas, receitas, campanhas publicitárias, romance, entre outros. Todo esse material será apresentado ao longo de 8 aulas seguintes, aula a aula. Espera-se que haja um engajamento e comprometimento de cada estudante para fazer destas aulas momentos de aprendizagem significativas a partir da prática de leitura e de escrita, da análise, linguística e, sobretudo, estabelecer a cultura do trabalho colaborativo e eficiente. Trabalhar diversidade de gêneros textuais nas aulas é essencial para que o estudante possa ampliar o repertório cultural e desenvolver as habilidades de leitura e análise dos recursos linguísticos. Para tanto, é importante que ele reconheça o tipo de linguagem no primeiro contato com o texto, para que posteriormente aprofundar a compreensão e análise da língua. Para este primeiro momento, utilizamos como suporte uma linguagem que deverá ser observada pelos estudantes. É importante que você incentive a expressarem suas visões acerca da imagem, respondendo às perguntas propostas. E aí tá referindo, então, esse primeiro momento. Deixa eu voltar aqui a imagem. A este texto aqui. Vocês vão observar esta imagem como introdução, né? Deixa eu passar aqui. Opa, deixa eu vir para cá. Calma, gente, não fiquem com tontura. Mas volta, peraí, não consegui aqui. E aí vai fazer algumas perguntas aqui a respeito das imagens, tá? Para eles levantarem hipóteses. E já com a parte, ó, quem você vê nessa imagem, são 2 homens, a palavra que você usou para responder a primeira pergunta é um nome? Substantivo qual? Sim, um substantivo comum. Esse substantivo nomeou um sujeito específico ou um grupo? Homem, que nomeia um grupo, portanto, substantivo comum. Que característica comum você daria a eles? Enfurecidos, agressivos. O que eles estão fazendo? Qual a ação deles? Você poderia usar um verbo como resposta? Discutindo, brigando. Agora escreva uma frase em que você faça a combinação entre o substantivo da pergunta 1, o adjetivo da pergunta 4 e a ação da pergunta 5. Então, uma possibilidade: os 2 homens enfurecidos brigam. A partir do seu repertório, vamos levantar uma hipótese. Qual teria sido o motivo da ação que você registrou na pergunta 5? Várias possibilidades, né? Então, a motivação da briga pode ter sido por divergência entre time de futebol, escolhas políticas, religião, entre outros motivos.
o que eu quero que vocês percebam aqui? Percebam que nesse tipo de atividade, ele já veio focado no quê? Nessa análise linguística mais pura aqui, porque só foi pedido para que os alunos, né, já foi falado ali, olha, coloque aqui para os alunos que o objetivo é a gente relembrar o que é adjetivo, substantivo e verbo. E aí eu já faço aqui, né, já tenho essa imagem, já tenho esse texto não verbal, e eu já entro com perguntas muito específicas, né, voltado já, focado unicamente para essa esfera gramatical, entende? Já está muito claro que esse texto ele está servindo unicamente aqui, se eu ficar só com essas perguntas, esse objetivo gramatical, essa análise linguística bem definida e gramatical. Aqui eu poderia explorar um pouco mais esse texto, né? Eu poderia explorar um pouquinho mais esse texto aqui, que só tem a imagem, né? Então eu poderia explorar, eu poderia contextualizar aqui da onde que é essa imagem. Eu poderia perceber aqui que tipo de discurso essa imagem aqui pode me mostrar, né? E depois que eu fizesse todo esse entendimento, né? Nem o gênero tá representado aqui com uma forma mais específica, né? Então, depois que eu trabalhasse um pouco mais sobre isso, então eu levantasse a hipótese dos alunos, qual que é o discurso que eu tenho aqui, que eles estão brigando, eu colocaria aqui um contexto da onde foi tirada essa imagem, por que dessa imagem, porque dependendo desse contexto, eu tenho ações diferentes do discurso, inclusive, e depois eu iria aí para essa parte de gramática mesmo, de adjetivo, de verbo, né? Então percebam que a intencionalidade dessa parte, dessa atividade, ela é um pouco mais tradicional aí no uso de gramática, tá? Então é isso que eu gostaria que vocês observassem. Claro que, por conta da própria habilidade, que ela não está aí no formato aí da BNCC, a própria habilidade, por ela estar nessa concepção mais antiga, um pouco, né, já desse currículo, né, do branco e preto, ele ele encaminha mais para esse tipo de atividade, tá? Porque ainda não está muito forte, né, no nosso currículo mesmo preto e branco, que é o que está vigente no ensino médio, forte esse análise, esse gênero do discurso, as esferas, tá? Enfim. Então, só para vocês perceberem que há necessidade de acrescentar aqui um pouco mais de perguntas pertinentes para que possa ser trabalhado aí não só a esfera diretamente já aí para a gramática, né, para os adjetivos. E nessa aula 2, eu já estou aqui finalizando, mas na aula 2, então, ele vai trabalhar aí o texto do Ateneu, né, e pensando um pouco aqui, né, nós temos, um texto difícil, né, é um fragmento só, mas é uma linguagem bem rebuscada, é um texto mais difícil, então se tem a necessidade de contextualizar bem, né, antes de apresentar esse texto para o aluno, há essa necessidade, porque senão, se eu já apresentar esse texto, o aluno não vai conseguir entender, né, não vai conseguir compreender, e aí é muito desmotivante, certo? O que vale lembrar também é que o professor tem toda a liberdade aqui de fazer alguns ajustes, de adaptar. Então, se de repente a minha turma, ela, né, de primeira série, e ela tem algumas dificuldades em leitura, não são alunos tão proficientes assim, leitores, de repente eu posso trocar esse texto aqui, né? Começar com um texto um pouco menos complexo para depois entrar neste texto. E o foco dele aqui também é a adjetivação, né? Que usa bastante a repetição de adjetivos, que é essa intencionalidade,
né, de eu enfatizar algo, né? Então, quando esse uso que ele quer dizer aqui, que ele vai trabalhar com a análise linguística e semiótica. Então, nós temos várias abordagens. Aqui no material, ele está com uma abordagem um pouco mais tradicional, de perguntas diretas, assim como o exercício 1. Então, de repente, eu posso aí contextualizar para os meus alunos, né? Por que eu uso o adjetivo num texto de forma repetida? Então, é para eu enfatizar. Então, se eu tenho assim, nossa, esse moço, ele é bonito. Aí eu tenho uma intenção aí, ele é só bonito. Não, esse moço é bonito, ele é lindo, ele é inteligente, é sensacional. Então, vejam, eu repeti adjetivos que qualificaram muito. Então, não é assim só bonito, ele é muito, né? Além de bonito, é inteligente, é sensacional. Então, eu dou uma ênfase, um sentido, um efeito, tem um efeito maior. Aqui também vai falar para trabalhar com um dicionário. E aí tem que perguntar um pouco, por exemplo, esse tipo de texto aqui, provavelmente os alunos vão procurar quase todas as palavras. E aí não faz muito sentido eu ficar procurando o significado de todas as palavras, enfim. Então, tem que adequar bem, né? E também fazer, né, aquela estratégia de eu não precisar trabalhar com todo o significado do dicionário. Eu posso também trabalhar com um contexto. Se eu não sei uma palavra, por exemplo, então eu posso falar, nossa, essa menina, ela é desengonçada, ela é desajeitada, ela é escalafobética. Então, eu não preciso saber o significado de escalafobética, mas pelo contexto, eu sei o que quer dizer aí desengonçado, né, desajeitado. Então, é só para fazer essa reflexão que essa análise linguística, ela vai além aí da gramatização em si só, ela vai depois, de forma contextualizada. Por que eu preciso desses recursos linguísticos para que o meu discurso, né, tenha uma intencionalidade maior, certo? Como que vai dar o meu discurso? Então, eu tenho que seguir aí a norma padrão, eu tenho que me comunicar, como que eu vou utilizar esses recursos para me comunicar, qual que é o meu discurso e quais são essas partes gramaticais, essa parte linguística que eu posso usar. Como, por exemplo, os adjetivos, né? Se eu repetir, qual que é a minha intencionalidade de enfatizar, então eu posso repetir vários adjetivos. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, aqui, né, nós temos os referenciais, né, que foram os textos utilizados aí. Aqui tem mais um pouquinho, certo? Todos os nossos referenciais. E é isso, né? Vimos, então, essa parte teórica da análise linguística e semiótica, de como que ela está nesses materiais da sequência de atividade 2, que é preciso, né, fazer essas adequações, algumas adequações, conforme este contexto. Então é isso, pessoal, eu agradeço, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Não? Aí é o apontamento de presença e avaliação, os professores coordenadores vão passar para vocês, tá, professores? Pelo grupo aí, tá? O link da avaliação será passada pelos PCs, pelos professores coordenadores. Não deixem de preencher a avaliação. Então é isso, alguém tem alguma coisa para falar? Não? Nenhuma dúvida? Não, Mi, só Não? a professora Valdete, que ela falou que estava no centro de mídias hoje assistindo a DTC, que estava muito bom, e ela acabou perdendo o horário, né? Mas eu já avisei que essa gravação vai ser disponibilizada para os professores, né? Diante dos grupos das escolas. E eu não sei se a Juliana Naliato quer falar alguma coisa, que ela colocou que ela nunca concordou com a injunção como tipo textual.
Eu não sei se ela só escreveu ali ou se ela quer falar alguma coisa a respeito disso. Não sei se estava... aí não sei. Acho que não, então, né, Ju? Juliana, quer falar alguma coisa a respeito disso, Naliato? Ou você só colocou lá no chat? Acho que não, acho que só colocou, então. Então tá ok, gente. Muito obrigada. E qualquer coisa, podem contar conosco, tá? Com a nossa equipe. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau.